Olá, pessoal. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 16, verso 16: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Fica uma pergunta: por que quem crer em Jesus será salvo e quem não crer será condenado? Ou, em outras palavras, quem crê vai para o céu, quem não crê vai para o inferno. Por que a fé em Jesus ela é tão poderosa de nos livrar do inferno, nos livrar da condenação e nos leva ao céu? Como que funciona isso? Por que se eu creio em Jesus, eu sou salvo? E se eu não creio, eu serei condenado? Amém? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender como que funciona. Em primeiro lugar, eu gostaria de explicar por que aqueles que não crerem em Jesus será condenado ou irão para o inferno. Será que é porque o homem ele rouba, mata, mente, e se ele morrer, é por isso que ele vai ser condenado? É por aquilo que ele faz? Não, não é bem assim. É por aquilo que ele é. Por isso que ele será condenado. Como assim, por aquilo que ele é? Sim, a partir do momento que Adão e Eva, lá no jardim do Éden, desobedeceu à ordem de Deus, a partir do momento que Adão e Eva comeram a fruta proibida, aquela fruta que Deus disse que não poderia comer, porque o dia que eles comessem, certamente morreriam, Deus estava dizendo exatamente: olha, o dia que vocês comerem dessa fruta, vocês vão para o inferno. A desobediência, o pecado de Adão e Eva os fizeram condenados. O pecado condenou a raça humana. A desobediência do homem o fez condenado. Como que funciona isso? Quando Deus disse para o homem não comer da fruta, que certamente eles morreriam, e o homem desobedeceu a Deus, o que aconteceu? Quando o homem comeu a fruta proibida, a comunhão que havia entre Deus e o homem foi quebrada. Entrou-se uma inimizade entre Deus e o homem. O homem se separou de Deus. E por causa do pecado e por causa da desobediência do homem, o homem entrou debaixo da condenação. O homem traçou o seu destino eterno. O homem entrou debaixo da condenação do pecado. E se o homem morrer nessa situação, ele vai passar a eternidade no inferno. E aí que entra Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz em João capítulo 3, verso 16, mas Deus amou o homem de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Então Deus amando o homem, Deus te amando, ele enviou seu único filho, Jesus Cristo, para que morresse em teu lugar, morresse no meu lugar, para que nos livrasse da condenação do pecado, que é o inferno. Jesus veio para morrer no nosso lugar. Jesus veio para pagar o preço do nosso pecado. Jesus veio para perdoar o nosso pecado.
Por isso que a Bíblia diz que aquele que crer em Jesus será salvo. Por que que a nossa fé ela é tão poderosa para nos salvar, nos livrar da condenação? Porque quando Jesus morreu ali, na cruz do Calvário, ele levou sobre si o meu pecado, o teu pecado, todo o pecado da humanidade que entrou através do pecado de Adão e Eva. Jesus veio e através da sua morte, ele removeu o nosso pecado. Ele levou sobre si a nossa condenação. Por isso que se você crê, você acredita que Jesus pagou o preço por você, não há nenhuma dívida. Por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então não é porque eu sou bonzinho, ou porque agora que eu aceitei Jesus, eu creio em Jesus, eu ando certinho, correto. Não é por isso que eu sou salvo. Se eu pudesse ser salvo por causa das minhas obras, por que Jesus teria que morrer por mim? Se eu me esforçasse, procurasse andar certinho, por que que Jesus teria que vir a este mundo? Mas a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus e não pelas nossas obras, e não pelas nossas condutas, não pelas nossas atitudes. Amém? Então, se você crê no sacrifício de Jesus ali na cruz, você será salvo. Sim, por quê? Porque você acredita, você crê que você era um pecador e você estava condenado a passar a sua eternidade no inferno, e aí você crê que Jesus te amou de tal maneira que veio e morreu pelo teu pecado. Que Jesus veio, morreu ali na cruz e te perdoou do seu pecado. E por ele ter te perdoado, te livrou da condenação do pecado. Por isso que aqueles que crê serão salvos. Mas aqueles que não crê no sacrifício de Jesus será condenado, porque permanece no seu pecado, e é o pecado da humanidade que o condena a passar a eternidade no inferno. Mas a fé em Jesus Cristo nos salva. Amém? Espero que Deus te abençoe poderosamente. Quem crê e for batizado será salvo. Que Deus abençoe.